que a gente volta rapidinho e tem muito mais ainda do Factual. Muito bem, a gente segue no YouTube e segue no Facebook. Eu queria aproveitar para comentar aqui que alguém que estava comentando aqui no YouTube, a KLN, Vídeos KLN, que está no debate com a galera, falando sobre a questão da quarentena, que os países estão vendo que a quarentena não funciona e começaram a afrouxar a situação de isolamento. Não é bem assim, né? Nós temos muitos exemplos. A China, onde surgiu, demorou a começar a adotar o isolamento, demorou a quarentena e viu no que deu, foram muitos casos. A Itália teve um problema parecido, demorou a adotar a questão de isolamento social e veja no que deu. Foi preciso adotar o lockdown, porque estava descontrolado. Os Estados Unidos também demoraram, veja aí, são 3 milhões de casos, se não me engano, nos Estados Unidos? Não. Enfim, são milhões de casos nos Estados Unidos. E a Suécia, que foi que a Kelly citou aqui, aí eu fui pesquisar, na quinta-feira a Suécia já tinha 3 mil mortes por conta da Covid-19. Lá o governo realmente não adotou medidas duras para combater o coronavírus, mas também fez algumas coisas pontuais. Por exemplo, reuniões com mais de 50 pessoas estão proibidas lá no país. Agora, eu queria só destacar uma outra coisa. A Dinamarca tem 2.577 casos confirmados e 77 mortos. A Suécia, com o dobro da população, tem 3.000 casos confirmados e 100 mortos. Portanto, o desempenho da Suécia na luta contra o coronavírus é muito superior ao da Dinamarca. Se tem o dobro da população, a Suécia deveria ter 5.000 casos e 200 mortos, tá? Pois bem, na Suécia os restaurantes estão abertos, a única restrição é que eles têm de atender aos clientes sentados. As escolas continuam abertas e as lojas funcionando. O governo só proibiu aglomerações públicas com mais de 50 pessoas, fechou universidades e sugeriu que os suecos trabalhassem em casa. Enquanto isso, na Itália, né, apesar das ferozes restrições ao direito de ir e vir, continua subindo da mesma forma como vinha subindo antes da quarentena para todos, esses números aí sobre coronavírus. Aí eu pergunto, na Itália, né, apesar das ferozes restrições ao direito de ir e vir, continua subindo da mesma forma como vinha subindo antes da quarentena para todos, esses números aí sobre coronavírus. Aí eu pergunto... Lá na Suécia, você tem 24.623 casos confirmados. E o país tem 10 milhões de habitantes. É um ovo a Suécia. Só para efeito de comparação, apenas o estado de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo. Então não tem como comparar a Suécia com o Brasil, não tem como comparar a situação da Suécia com a Itália, a situação da Suécia com Portugal, a situação de Portugal com a da China, a situação da Itália com a Coreia do Sul. São casos diferentes. Tem países que as pessoas são mais conscientes. Por exemplo, na Coreia do Sul foram adotadas medidas de isolamento rígidas, assim começaram a aparecer os casos. Só que, característica dos povos asiáticos é que eles seguem disciplinados, eles são disciplinados. O que aconteceu na Coreia do Sul? A doença está praticamente controlada. Já na Itália, hoje a gente mostrou Milão encerrando a quarentena, mas olha o tempo que Milão fica a Itália. Quantas mortes custaram? Muitas mortes, foi mais de mês na quarentena e lockdown, que as pessoas tinham que comprovar porque estavam saindo de casa. Então você não tem como comparar um país com o outro, porque por exemplo, o Brasil tem a subnotificação, a gente tem esse número aqui, mas a gente sabe que esse número é errado. Porque nem todo mundo está sendo testado. Então não tem como comparar. Não é que a quarentena não funcionou. Tem lugares que não adotaram, conseguiram controlar a doença. Tem locais que estão adotando e não estão conseguindo controlar a doença. São casos e casos. Você não pode comparar um com o outro porque são realidades diferentes, tamanhos diferentes. Só para não deixar o nosso internauta sem informação, você falou da situação dos Estados Unidos, o número de casos exato, Derek, lá registrados é de 1.344.018 casos confirmados da Covid-19
com quase 80 mil mortes, 79.943 mortes nos Estados Unidos. E já que a gente está falando nesse número infeliz das mortes, esse número triste de mortes, a Câmara dos Deputados e Senado decretaram hoje... É interessante para colocar alguma humildade no debate, até porque a Dinamarca teve sucesso relativo. A Dinamarca tem metade, mais ou menos, da população da Suécia, adotou um isolamento muito mais drástico e teve mais ou menos o mesmo número de infectados e de mortos do que a Suécia, que tem de isolamento e também de histeria.